Tá bom, então vamos começar o conteúdo da matéria de hoje. Então a gente tem feito alguns exercícios, né, que a gente tem conseguido calcular a integral, tá? Mas como vocês devem ter percebido, a integral das funções que estamos calculando, se você olhar o gráfico, né, todos aqueles exemplos que a gente fez até o momento, são gráficos que são segmentos de retas, tá? E o que a gente tem usado para calcular essas integrais são o nosso conhecimento de geometria elementar, como calcular a área foi basicamente de área de retângulo, de triângulo, e acho que apareceu em algum momento uma área de trapézio, tudo bem? Mas são conhecimentos que a gente tem, assim, já tem esse conhecimento de geometria plana, né? Que a gente conhece desde o ensino médio, tá? A única talvez a diferença, assim, que a gente teve é só aquele critério de sinais, tá? Então, o que está acima do eixo das abscissas estamos colocando como, vamos dizer assim, uma área positiva, e o que está abaixo a gente coloca, num certo sentido, né, como uma área negativa, tá? Que está abaixo do eixo das abscissas, tá? Isso que a gente tem feito. Então, com isso a gente tem calculado algumas integrais da forma... Tem conseguido calcular algumas integrais, tá? Integral de a b, de f de x dx. Tudo bem? Só que, por exemplo, se fosse um exemplo assim, na verdade, ó, por exemplo, a função seno. Se fosse a função f de x igual ao seno de x, por exemplo, suponha que a função f de x é seno de x. Suponha que eu quero calcular a integral de tipo 0 a π de seno de x dx. Tá? Suponha que eu quero calcular isso. Se eu for olhar como que é o gráfico dessa função, o gráfico dela dá alguma coisa assim. Um pouquinho mais simétrico do que isso, mas acho que deu para entender aqui, né? Então, o gráfico da nossa função, da função seno de x, de 0 a π, né? Fiz aqui só um esboço, mas dá uma coisa dessa forma. Então, calcular essa integral, o que eu quero, na verdade, é calcular essa área que está aqui. Né? Que agora a gente tem uma região meio curva, né? E quanto é que dá essa integral? Tudo bem, agora a gente sabe que é essa área que está aqui, é a área que está entre o gráfico da função e o eixo das abscissas. Então, dá essa figura meio... com uma certa curvatura aqui. O gráfico dela agora tem uma certa curvatura. Então é diferente de todas aquelas integrais que a gente tem feito até agora, né? Porque tem uma certa sinuosidade aqui, tá? Tem o gráfico agora é um pouco curvo. Como é que a gente faz isso, né? O que a gente tem feito lá até a aula passada, né, nos exemplos, eram de regiões que, de certa forma, o gráfico das funções eram, pelo menos por parte, eram segmentos de retas. E a gente usava o que a gente conhecia de geometria plana para fazer os cálculos, tudo bem? Mas, justamente, né, a ideia de fazer a integração, todo esse desenvolvimento que a gente faz da parte desse cálculo integral, é tentar generalizar o que a gente sabe da geometria plana, tudo bem? Então, a gente precisa aqui ter novos meios de conseguir calcular áreas um pouquinho mais gerais, tá bom? E o que dá isso é justamente a integração, tá? Então, tudo bem, aqui eu não consigo fazer fazer um cálculo direto da área, né? Então, o que a gente teria que fazer aqui? Tinha que ir lá lembrar a definição da onde surgiu essa noção de integração, qual que era aquela ideia que a gente teve lá na nossa primeira aula, ficar aproximando essa figura por vários retângulos, tudo bem? E aí você se faz uma divisão dessa figura em vários retângulos, calcula a área desses retângulos, soma, e vai fazendo isso até que o número de retângulos vá para o infinito, tudo bem?
Esse processo que a gente faz é um processo de limite. Tá bom? Então, deveria, aqui, por enquanto, o que a gente teria assim de direção para isso seria esse, tá? Porque, por enquanto, só aquela noção que a gente tem trabalhado que a gente viu, né, nos exemplos da aula passada, para esse exemplo não ia dar certo, tá bom? Então, a gente teria que voltar lá para nossa ideia de aproximar isso aí por exaustão, aproximar, cobrir, né, essa área aí por vários retângulozinhos, e depois desse retângulo a gente faz a soma dos retângulos, depois faz aquele processo de limite e tenta chegar no número, e aí sim, esse número a gente chama de integral de 0 a π de seno de x dx, tá bom? Mas aí, o que é legal, né? O que é legal disso? A gente começou com um problema de área. Começou com um problema de área, a gente viu intuitivamente como a gente fazia para definir essa integração, fazia os retângulos, fazia a soma das áreas e pronto. Tem um problema de área, tudo bem? Lá no cálculo 1, a gente estava lidando com um problema um pouquinho diferente. Que, se vocês lembrarem, era um probleminha relacionado a calcular uma reta tangente. Tá? Então, você tem um gráfico, o gráfico de uma função, e lá vocês desenvolveram toda uma teoria para como é que calculava uma reta tangente. Uma reta tangente ao gráfico em determinado ponto. Né? Lá você pegava um ponto do gráfico, então você tem que determinar uma reta que passa nesse ponto e que seja tangente ao gráfico. Como é uma reta, você já tem um ponto. Para você determinar a reta tangente, basta você saber qual que é o coeficiente angular. Né? E da ideia desse coeficiente angular que saía essa noção de derivada. Tá bom? Então, se tinha um problema de encontrar uma reta tangente, surgiu essa noção de derivada. Aqui, a gente está com o problema de calcular a área. Nosso problema principal era calcular a área, e aí surgiu para a gente essa noção de integral, tá? Mais especificamente de integral definida. O que é legal é que esses dois problemas que aparentemente são distintos, né? Um é o problema de calcular reta tangente e outro que é um problema de calcular área, eles se conectam, tudo bem? Eles se conectam. Então, vocês vão ver que, em um certo sentido, tá? Um certo sentido, quando a gente quer calcular esse tipo de integração aqui, o nosso conhecimento que temos do cálculo 1, né? Conhecimento de derivadas, vai fornecer um meio, tá? Um meio muito importante de como fazer esse tipo de cálculos, tá bom? Então, esse é o que vamos começar a ver na aula de hoje. Tá? E vocês, né, observaram como esse resultado, essa conexão é tão importante, né, que essa conexão, né, é dada através de um teorema, e esse teorema é denominado de teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, é seguro dizer que na parte de cálculo 1 e cálculo 2, né, que a gente está vendo agora, esse teorema é o principal. Tá? Tanto na disciplina de cálculo 1 com cálculo 2, você junta os dois, esse teorema que vamos ver na aula de hoje, ele é o mais importante. Tá? Tanto é que ele tem esse nome bem discreto aqui, né? Teorema fundamental do cálculo. Tá? Que vocês vão ver assim, que é uma coisa bem forte e que é um resultado muito forte que vai fazer com que os nossos cálculos sejam bem mais fáceis. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, cadê? Aqui como eu falei, o único ferramenta que a gente tem para calcular essa integral aqui, por enquanto, o que você tem que fazer aqui? Você tem que ir lá, dividir isso aqui em vários, Dividir isso aqui em vários retângulos, tá? Divide em vários retângulos. Você vai dividir em vários retângulos aqui. Opa. Tá bom? Você vai lá, divide em vários retângulos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 retângulos. Aí você divide isso aqui dessa forma, calcula a área de cada um dos retângulos e soma, te dá um número, né? Então, você vai ter, na verdade, aqui o S9, né? O S9 vai te dar um número lá, tudo bem? Aí depois você vai e calcula o S10, ou seja, com 10 retângulos. Depois você calcula com 11 retângulos, tá? E aí você vai indo, vai vendo onde que esses números estão indo,
tá? Então, esse número, eles vão convergir para um dado número. Você tenta escrever isso aí de uma forma genérica. Esses SN, todos esses números que vão aparecendo aqui, cada vez que você vai aumentando o número de retângulos, eles vão ficando cada vez mais próximos de um determinado número, vou chamar de L. Você passa no limite, né, quando os N, o número de retângulo aqui vai para o infinito, e aí você obtém um L, e esse L é justamente o que a gente chama de integral de 0 a π de seno de x dx. Tudo bem? Então, vocês veem que é um processo bem complicado, vai aparecer vários, aqui nessas expressões aqui da soma, vão aparecer vários senos calculados em determinados pontos, depois você vai ter que fazer uma somatória, depois ainda você vai ter que pegar o limite, tá? Então, só de falar, assim, vocês veem que essa integral aqui, para mim, seria uma coisa bem trabalhosa de ser feita, tá? Mas é isso. Com esse teorema aqui em mãos, tá? Esse teorema bem profundo, vocês vão ver que aquele cálculo daquele integral daquele seno vai sair bem rapidinho, tá bom? Então, o que vamos ver hoje vamos ver o que é esse teorema fundamental do cálculo, tá? Em linhas bem gerais, o que ele faz? Ele conecta, né, essa parte de integração, cálculo de integrais, com cálculo de derivadas, tudo bem? Ele faz essa conexão e a gente usa essa conexão para calcular integrais, tá bom? Então, estamos ligando, né, uma coisa que é nova para a gente, né, que é essa parte de integração, estamos ligando com uma coisa que a gente já conhece, tá? Que é o do cálculo 1, que são as derivadas. Tudo bem? Então, como é uma coisa que então se faz essa conexão, cálculo de derivadas você já conhece, né? Até eu pedi para vocês darem uma revisada, mas é coisa do cálculo 1, vocês já conhecem, já fizeram bastante exercício, vocês fizeram prova sobre isso. Então, se você tem um conhecimento de derivada, e esse conhecimento de derivada é conectado com integração, então, de certa forma, a gente já vai conseguir entender bem melhor a integração, tá bom? Legal. Então, vamos aqui preparar os ingredientes, né, para esse teorema. Tá bom? Vamos começar com uma definição, tá? Essa definição aqui, então, dada uma função f de AB nos reais, tá bom? Aí eu vou incluir essa nomenclatura aqui, tá? Uma antiderivada para f é qualquer função g tal que a derivada... Opa, que tá errado. Tá? Tal que a derivada da g dá o f. Bom? Então, começamos assim. Começamos com uma função f. Tá bom? Tá lá, tem lá uma função f. Aí você diz que uma função g é uma antiderivada para f se a derivada da g te dá o f. Tá bom? Então, essa é a notação de antiderivada. Tudo bem? Então, antiderivada para f é qualquer função g, tal que a derivada da g é o f. Tá bom? Essa é a nossa definição de antiderivada. Tá? Lá para frente isso vai mudar de nome, mas eu acho que antiderivada é um nome sugestivo, né? Antiderivada. Tá? Então, você tem derivada, aí você pensa como se fosse no processo inverso, né? Então, você tem a função, você deriva. Aí, ao contrário, né? Você tem a função, você encontra uma função anterior, porque a derivada dá a função que você tem no começo. Tá? Então, você chama isso de antiderivada para a função f. Tá, vamos ver alguns exemplos, né? Ó, vamos lá, vamos ver exemplo de antiderivadas, né? Exemplo de antiderivadas. Aí assim, então antiderivados, né? Então eu pego a minha função f de x igual a x, tá bom? G, então G é antiderivada de f, né? Por definição, se a derivada da G dá exatamente o f. Tudo bem? Então uma G qualquer lá, eu ainda não sei quem é, tá? Mas essa G, uma função qualquer, eu vou dizer que ela é uma antiderivada se a antiderivada de f, se a derivada da g me dá o f.
Tudo bem? Mas quem é o f de x? F de x igual a x aqui, não é? Tá bom? Aí eu pergunto, né? Qual é a função que a derivada dá ao x? A derivada, qual a função g que a derivada dá ao próprio x? Vamos pensar assim, ó, vamos pensar, se eu pegar a função g de x, como sendo a função x ao quadrado. Opa, x ao quadrado? É, x ao quadrado. Tá bom? Pense na função g como sendo g de x igual a x ao quadrado. Se eu derivar a g, né? Se eu derivar a g, vamos lembrar de derivada, como é que é a derivada disso? A derivada da g, o que a gente podia fazer aqui? Usa aquela regra do tombo, né? Para polinômios. Então, esse coeficiente 2 cai aqui para frente. Então, vai dar 2x. Aí aqui o 2, o expoente, se você subtrai 1, né? Para a derivada. Então, 2 menos 1 vai dar 1, que vai dar 2x. Tudo bem? Ah, deu igual a x? Então, a derivada da g deu igual a x? Não deu. Tudo bem? Então, o que eu faço? Vamos olhar, então, essa. X ao quadrado sobre 2. Se você derivar agora a função x ao quadrado sobre 2, o 2 vai cair aqui para frente, mas aqui tem um aqui embaixo já, né? Então vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Tudo bem? Porque quando você cai, o 2 vai ficar com 2 aqui de baixo, dá 1. Então no final isso aqui vai dar x. Tudo bem? Tá bom? Ficou claro isso? Então g... Cadê? G de x igual a x ao quadrado sobre 2 é uma antiderivada para f. Tudo bem? Então, voltando. Por quê? Por que essa g aqui é uma antiderivada para f? Porque quando você derivar essa g que está aqui, dá exatamente a sua função f. F de x igual a x. Né? Se você derivar a função g de x igual a x ao quadrado sobre 2, quando você deriva, o 2 cai aqui. Né? Tá aqui em cima, né? Quando você deriva, cai. Só que aqui vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Então aqui vai ficar igual a x. E x é exatamente f de x. Então a derivada da g deu a f de x. Então g de x igual a x ao quadrado sobre 2 é uma antiderivada para a função f. Tá bom? Então a pergunta é assim, dada uma função, você está perguntando qual é um exemplo, né, de uma outra função g, de tal forma, quando eu derivo a g, me dá a f de volta. Tá bom? Então essa aqui é a noção de antiderivada. Então vamos continuar aqui. Mais um exemplo. De novo, exemplo de antiderivada, né? Tá? De novo, o que você quer? Eu quero encontrar uma antiderivada, tá bom? Tá, então o que você quer? Eu quero uma função g, de tal forma que quando eu derivar essa função g, ela vai me dar a função f. Ou seja, é uma função g, tá, que g' de x me dá x ao quadrado. Tá? Então eu quero encontrar g tal que quando eu derivar g, isso aqui me dá f de x. Tá? E a f de x é o que? X ao quadrado. Bom? O que a gente quer? Quer encontrar uma função g, tá, que quando a gente deriva g, dá o x ao quadrado. Tudo bem? Aí é isso, né? Agora a gente tem que dar uma recordada em tudo que estudamos no cálculo 1, né? Na parte de derivadas. E aí você tem que se perguntar, né? Qual que era uma função que quando você deriva, me dá o x ao quadrado? Tudo bem? Primeiro, né? Já é de supor, assim, que tem que ser um polinômio. Tudo bem? Lembra? Quando você tinha derivada em polinômio,
a derivada sempre diminui o grau do polinômio, né? Isso é consequência daquela regrinha de tombo, né? Quando você deriva um polinômio, sempre cai de grau. Se você quer encontrar uma antiderivada, ó, então uma antiderivada que a derivada dá o x ao quadrado, né? Então, já é de se esperar que sua função g tem que ser alguma coisa x ao cubo. Tudo bem? Então você tenta, ó, a gente vai tentando. Vamos tentar então g de x igual a x ao cubo, tá? Né? Porque você pensa, ó, a derivada deu x ao quadrado. Derivada, quando você deriva, ele sempre cai, né, o grau do polinômio. E cai sempre de uma unidade, né? Então, se aqui é um x ao quadrado, a derivada da g está dando um x ao quadrado, é de se esperar que a g de x seja alguma coisa parecida com x ao cubo. Tá bom? X ao cubo. Mas aí você pode verificar. Quanto que dá a derivada de g, se a g for assim? Vai dar 3x ao quadrado. Tudo bem? Aí, de novo, ó. Deu x ao quadrado? Não deu. Deu 3x ao quadrado. O que você faz? Pega, então, o original, divide por 3, tá bom? Aí, agora, o que acontece se você derivar essa função g agora? Vai ficar 3x ao quadrado pela regra do tombo, só que vai manter aquele 3 que está dividindo e vai dar x ao quadrado. Tudo bem? Quem é x ao quadrado é a própria função f. Tá? Ó, então, legal. Essa função g, quando você deriva, dá exatamente a função f de x. Tá bom? Logo, g de x igual a x ao cubo sobre 3 é uma antiderivada para f de x, que é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Tá bom? Então, só lembrando o roteiro, dado uma função f, temos que encontrar uma função g, tal que a derivada da g dê a própria f. Nesse caso, que a gente pega a função, por exemplo, g de x igual a x ao cubo sobre 3. Por quê? Se derivar g, vai dar 3x ao quadrado sobre 3, que vai dar x ao quadrado. Mas x quadrado é exatamente a expressão da f. Então, a derivada da g deu a f. Tudo bem? Logo, essa g que a gente pegou aqui, essa g que está aqui, é uma antiderivada para a função f que a gente queria desde o começo. Tudo bem? Tá legal? Acho que tem mais um exercício. Tá, tem mais um. Então, tem um exercício aqui um pouquinho mais elaborado. Vamos lá. De novo, né? Um exemplo, a gente quer encontrar a antiderivada, tá? Tá bom, então, ó, seja f de x igual a 3x mais x ao cubo. Tudo bem? O que a gente queremos, de novo, né? Queremos uma função g tal que a derivada da g me dá o f de x. Tá bom? Quem é o f de x? É a função 3x mais x ao cubo. Tá? Então, a gente quer uma função g que a derivada dele dá esse polinômio que está aqui. Tá bom? Se a derivada dá um polinômio, assim, é natural esperar que a própria função g seja um polinômio também. Tá bom? A derivada está dando um polinômio de grau 3. Tá? Então, é natural esperar que o g seja um polinômio de grau 4. Tudo bem? Um acima. Tá bom? Porque a derivada sempre subtrai uma unidade no grau do polinômio. Tá bom? No caso geral, claro.
Então vamos pensar, a gente quer achar uma função g, tal que a derivada dá 3x mais x ao cubo. Tudo bem? Será que a gente consegue pensar aqui já numa função g? Quero uma função g que a derivada dá 3x mais x ao cubo. Tudo bem? Vamos pensar assim, ó. X ao quadrado. Por quê? Porque tem um x aqui, né? Então, se você quer... Você pode pensar na g como tendo sempre 1 grau a mais de cada um dos monômios. Então, você pode pensar no x ao quadrado aqui. E aqui, você podia pensar num grau acima, né? Do 3, então 1 grau acima vai ser o 4. Tá bom? E aí você vai ajeitando as coisas. Quando você derivar essa parte de x ao quadrado, vai aparecer 2x. Quando você derivar aqui, vai aparecer 4x ao cubo. Tá bom? Então tá bem diferente do que está aqui. O que a gente faz é o seguinte. Então aqui a gente multiplica por 3. Tá? Por quê? Porque tem um 3 aqui. Ó. Mas se você agora derivar isso, você vai ajeitando. Tá vendo? A gente vai, colocou um exemplo, a gente vai ajeitando. Tá, 3x ao quadrado. Se você derivar, o 2 vai cair aqui para frente, vai multiplicar pelo 3, vai dar 6x. 6x não é o que a gente quer. 6x, né? A gente queria metade disso. Então a gente vai lá, divide por 2. Tá? Porque essa parte agora tá o quê? Quer ver? Ó, você vai derivar essa parte só que tá aqui, o 2 cai, mas tem um 2 aqui embaixo, então morre, vai ficar só 3x. Ó, essa parte então tá legal com essa. Tá bom? Vamos ajeitar essa parte aqui agora. X à quarta, né? Aqui tá x ao cubo. Quando você derivar, vai dar 4x ao cubo. Bom, tem um 4 aqui, fica sobrando, né? Aqui não tem nenhum número, só, quer dizer, tem o número 1. Então, o que você faz? Você pega, divide por 4. Tá? Tá bom? Por quê, né? Você deriva o g de x, o 2 cai aqui, então vai ficar o 2 aqui multiplicando, eu tenho um 2 dividindo, simplesmente fica 1, né? Então some, vai ficar só 3x, que é o que está aqui, mas aí você vai derivar o x à quarta, o 4 cai aqui para frente, pela regra do tombo, então 4 elimina com 4 de baixo, vai dar 1, x ao cubo, só vai sobrar o x ao cubo, que é exatamente o que está aqui. Tudo bem? Assim, a derivada da g me dá f. Logo, g é uma antiderivada para f. Tudo bem? Outro exemplo, né? f de x é igual a cosseno de x. Tá, então esse aqui é um pouquinho... Aí a gente tem que lembrar bem, né? Do que a gente viu para derivadas, né? Então, aqui a pergunta é até mais direta, né? Qual é a função? Qual a função que, quando a gente deriva essa função, dá o cosseno? Então, qual que é? Então, a pergunta aqui é mais direta, né? Qual função g? Ao quê? Então, a derivada tem que dar f, mas a f a gente sabe que é o cosseno de x, né? Tudo bem? Então, qual é a função g que a derivada dá o cosseno de x? Então, vamos lembrar, né, da parte de derivadas que a função que a gente está procurando é a função seno. Tudo bem? Por quê? Porque a derivada
de g, que é derivada do seno, dá exatamente o cosseno. Tudo bem? Logo, g de x... Posso escrever até assim. Logo, seno de x é uma antiderivada para cosseno de x. Tudo bem? Mas é isso. Como eu tinha comentado, o teorema fundamental do cálculo vai ajudar a gente a calcular integração, tudo bem? Que é o tópico que a gente está estudando agora. Mas para isso a gente tem que recordar bem a parte de derivadas, tudo bem? Porque não adianta você ter essa conexão, mas você... integral, então, é uma coisa nova, né? A gente está ainda... Estamos aqui batalhando, né? Para entender um pouco melhor, para conseguir calcular. Mas se a gente conecta isso com a derivada, mas derivada também a gente não está muito... Se não tiver muito bem, né? Também pode... Acaba não fazendo muito... Acaba ficando difícil, né? Porque você está conectando alguma coisa que você não sabe direito com outra coisa que você não lembra, aí não vai dar nada, tá? Então, por isso que é bom estar com a parte de derivadas bem relembrada, tá bom? Por exemplo, derivada... Lembrar, né, que a derivada do seno é o cosseno. E o contrário, né? Qual que é a derivada do... Qual que é a derivada do cosseno, né? Então, essas coisas tem que ficar bem fresco na memória, tá? Tá, exatamente, né? Qual que é agora é o contrário, né? Qual que é a função... Qual que é a função g, né? Qual que é a função g tal que a derivada da g me dá o seno de x, né? Então, qual é a função g tal que a derivada da g me dá o seno de x, tá? Poderia pensar até no g de x igual ao cosseno de x, tá? Só tem um detalhe, né? A derivada do cosseno de x dá menos seno de x. Tudo bem? Então, lembrando, né? Derivada do cosseno dá um menos seno. Então, aqui eu vou precisar de um sinal de menos. Tá? Sim. Menos cosseno de x é antiderivada de seno de x. Tudo bem? Então, menos cosseno de x, nesse caso, é a antiderivada de seno de x. Tá? Em particular, vocês vão ver que esse aqui vai ajudar a gente a calcular aquela integral lá do começo da aula que eu tinha colocado. Tá? Tudo bem, então vamos lá. Então, a gente viu o que é essa noção de antiderivada. Tá? Então, pensa na antiderivada como um processo contrário à derivada. Tá bom? Mas, na verdade, o que vai ficar aparecendo no contrário é o que... É uma operação contrária, inversa, né, da derivada. Esse teorema aqui vai falar, num certo sentido, que é inversa da derivada da integração. Tá? Então, vamos lá. Vamos enunciar aqui o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, pega lá uma função f de AB em R, uma função contínua. Tudo bem? Pegamos lá uma função contínua f. Aí, olha o que esse teorema vai falar. Ele fala para a gente que a integral de A a B, tá bom? São os sistemas de integração, tá? Integral de A a B de f de x dx. Olha, essa parte aqui é o que a gente tem calculado até o momento, tudo bem? A gente calculou lá com os exemplos, aqueles exemplos em que tinham segmentos de reta, mas aqui não está falando, aqui só está pegando uma função contínua qualquer. Então, isso aqui é o mais genérico possível. Então, a integral de A a B de f de x dx. Ó, o teorema fala que isso aqui é igual a você pegar uma função f maiúsculo, calcular no extremo aqui superior, menos a f maiúsculo calculada no extremo inferior. Tudo bem? Tá bom? Então, o que esse teorema está falando? Que para você calcular a integral, né? Toda aquela ideia de fazer vários retângulos,
fazer aquela somatória daqueles retângulos, depois tirar o limite, é a mesma coisa que você pegar uma função f e calcular no ponto B, depois subtrair essa função f maiúsculo calculada no ponto A. Só isso, tá bom? Assim, mas a essa f maiúsculo não pode ser qualquer coisa. A ligação entre a f maiúsculo com a f minúsculo é que a f maiúsculo é qualquer que seja, né? Mas em particular é uma antiderivada da fzinho. Tudo bem? Então, só recapitulando. Suponha que essa f que está dentro aqui do símbolo de integração seja uma função que você conhece uma antiderivada. Tudo bem? Você conhece a função f maiúscula aqui. Tá? Suponha que você conhece. Se você conhece essa função, então fazer a integração lá, integral de a, b de f de x dx, né? Ou seja, calcular aquela área que fica entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, basta você pegar, na verdade, essa função f maiúsculo, calcular no extremo superior da integração, depois subtrair da f maiúsculo calculada no extremo inferior da integração. Tudo bem? Só isso. Tudo bem? Então, o que o teorema está falando? Que, em um sentido, né, que a gente não precisa mais pegar, desenhar o gráfico da função, fazer os retângulos, fazer a soma daqueles retângulos, olhar onde que o limite dessas somas vai. Tudo bem? Não precisa isso. Basta você conhecer uma f maiúsculo, tal que a derivada da f maiúsculo dá o fzinho, que pronto. Para você calcular a integral, basta você calcular o f no b, depois subtrair o f maiúsculo no a. Tá bom? Então, justamente isso, né? Um problema de área, né? Essa parte de integral aqui, a gente começou ali falando que era um problema de área, estava preocupado em como fazer o cálculo de uma área. Viu que, na verdade, ele está relacionado a você fazer uma diferença da função calculada em 2 pontos, no ponto B e no ponto A, mas essa parte que, de certa forma, está ligada com a parte de derivadas, né? Porque a relação é que essa f maiúsculo é uma antiderivada da fzinho. Ou seja, se você derivar a f maiúsculo, te dá o fzinho. Tudo bem? Então, ele conecta, né, uma parte de integração, a parte de integração desse lado aqui, ele conecta, de certa forma, a esse lado aqui, que é a parte relacionada a derivadas. Tudo bem? Então, esse aqui é uma versão, né, do teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Vamos ver isso na prática. Lembram que essa função aqui, ó, esse f de x igual a x ao quadrado, e a integral dela de 0 a 1, o que era? Isso aqui é o que vimos lá na primeira aula, lembra? Quando a gente começou a falar do problema de área. Então, o problema de área era assim, né? Você tinha lá o gráfico da função. Tinha um gráfico da função, cadê? Alguma coisa assim, né? Lembram? Isso aqui era o primeiro exemplo que a gente viu, nossa primeira aula sobre integração. A gente viu essa função aqui, e o que a gente estava querendo calcular era essa área aqui, né? Ó, essa área que ficava aqui embaixo. Né? Lembra o que a gente fez? A gente dividiu isso aqui em vários retângulos, e a gente foi dividindo cada vez mais, foi fazendo a soma dos retângulos, e viu lá que a gente conseguiu chegar à conclusão que isso aqui, a área dava 1/3. Tudo bem? Mas lembre como que o processo era bem trabalhoso, né? Tinha que pegar, dividir em vários retângulos, aí para cada
conjunto de retângulos que você tinha, você somava essas áreas, depois você fazia adicionava mais retângulos, somava de novo, via quanto que dava, e aí você ia vendo que esses números, cada vez, quando o número de retângulos aumentava, a soma dessas áreas ia ficando cada vez mais perto de 1/3, tudo bem? Então, assim, era um processo bem trabalhoso. Olha como é que fica esse mesmo procedimento usando o teorema fundamental do cálculo. O que o teorema fundamental do cálculo fala? Primeiro, você tem essa função f, que é a função x ao quadrado, tá bom? Que é uma antiderivada. Antiderivada para f de x igual a x ao quadrado. Né? A gente já tinha visto, né? A gente podia pegar a antiderivada como sendo, como é x ao quadrado, então vai ser x ao cubo, e aí você divide por 3. Tá bom? Por quê? Por que você pegou essa f aqui? Porque quando você deriva essa f maiúscula aqui, então o 3 aqui, o 3 cai aqui para frente, tá? Vai ficar o 3 aqui, mas eu tenho o 3 aqui embaixo, então esse cancela. E aqui vai ficar x, 3 menos 1, 2. Então vai ficar só x ao quadrado. Então a derivada da f maiúsculo dá x ao quadrado, que é justamente, quando você deriva a f maiúsculo, dá o x ao quadrado, que é justamente a f de x. Tudo bem? Logo, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral de 0 a 1 da função f, o que o teorema fundamental do cálculo falava? Se a gente sabe quem é essa f maiúsculo, basta você calcular f maiúsculo no ponto 1 e subtrair a f maiúsculo do ponto 0. Quanto que é o f de 1? F de 1, então vai ser 1 ao cubo sobre 3. Vai dar 1/3. Menos o f de 0, né? Então vai dar 0 ao cubo sobre 3. Vai dar 0, que deu 1/3. Tudo bem? Que é exatamente o resultado que a gente tinha chegado lá nas nossas primeiras aulas sobre integração. Tudo bem? Então vamos para mais uma. Vamos para a função x à quarta, né? Inclusive essas funções aqui a gente já calculou as antiderivadas, né? Então, de novo, uma antiderivada para f. Para fzinho, né? Então eu quero uma f, tal que a derivada dá o x à quarta. Então a gente já fez esse exercício, né? Ali um pouco atrás. Então, se você pegar f de x igual a x à quinta sobre 5, pega a f maiúscula como sendo x à quinta sobre 5. Por que você pegou essa f, né? Porque se você observar, a derivada dessa f dá o quê? Então o 5 cai aqui, né? Pela regra do tombo. 5 cai aqui. Está dividido por 5, então cancela, né? Vai virar 1. Depois vai ficar x elevado a 5 menos 1, que é 4. Vai dar exatamente o x à quarta. O x à quarta é exatamente o fzinho. Ó. Tudo bem? Tá bom? Legal. O que o teorema fundamental do cálculo nos fala? O teorema fundamental do cálculo vai implicar que, então, integrar de 0 a 1 a função f de x, vou até colocar o x à quarta, tá? Fica bem. Integrar a função x à quarta dx é igual calcular o f no ponto 1, que é esse extremo aqui superior, menos o f calculado no extremo inferior, que é 0. Tudo bem? Quanto é que dá o f de 1? F de 1 vai dar 1 elevado a 5 sobre 5, dá 1/5. Menos, é 0, né? 0. 0 elevado a 5 dá 0, dividido por 5 dá 0. Então vai dar 1/5. Tudo bem? Então, ó, mais uma integral que a gente consegue calcular sem muito trabalho. Tá bom? Vamos olhar mais um. Agora,
De novo, vamos recordar lá do cálculo. Essa aqui é uma daquelas funções que sempre é fácil de lembrar. Então, a f de x é a função exponencial de x. Tá bom? Aí lá na derivada, né, qual que era uma função que a derivada dava e elevado a x? Então vamos lembrar que uma função que tinha essa propriedade é a própria e elevado a x. Né? O próprio e elevado a x tem essa propriedade. Se você pegar a f de x igual a e elevado a x, então a derivada da f dava o próprio e elevado a x. Né? Tudo bem? Então a derivada da f mas dá o e elevado a x, que é também o f de x. Tá? Então, né, aqui é só para lembrar que então essa função tinha uma propriedade especial que é a derivada da ela mesma. Tá? Então, para você encontrar uma antiderivada é fácil, basta você pegar ela mesma. Quando você deriva e elevado a x, dá o próprio e elevado a x, que é o fzinho. Assim, logo, integral de 0 a 1 de e elevado a x dx é igual o f calculado no 1 menos o f calculado no 0. Então, e elevado a 1 vai dar e elevado a 1, vai dar e, menos e elevado a 0, né? Vai dar e menos 1. Tudo bem? Então, de novo, né, você vê que é uma função assim complicada. Até o resultado, né, deu um número um pouco não muito comum, né, e menos 1, né? Então você vê que seria um tipo de função que calcular usando aqueles retangulinhos e depois passar pelo limite seria uma coisa bem complicada, mas pelo teorema fundamental do cálculo você vê que saiu em duas linhas, vai ter um logo aqui, acaba saindo só em duas linhas, tá bom? Então vocês vê que o teorema fundamental do cálculo é uma coisa bem forte. Tá, aqui eu vou deixar como exercício, tá? São exercícios para vocês fazerem. Né? Que agora você vai ter que pensar qual que era uma função que é derivada da 1 sobre x. Qual é uma função g que é derivada da 1 sobre x? Tá, isso aqui na verdade é parecido com o que a gente tinha começado colocado lá na, no começo da aula. Vou fazer. É muito parecido, tá? Vou fazer essa aqui. Então a gente tinha comentado lá no começo da aula que era com função seno, tá? Vamos fazer aqui com a função cosseno, que aí o do seno é uma coisa muito parecida. Tá? Então vamos fazer essa integral aqui, ó. Integral de 0 a π de cosseno de x dx. Tá? Então a gente já viu, né? Aqui é uma antiderivada para fzinho, né? Então, qual é uma função que é derivada do cosseno? É exatamente o cosseno de x. Então a gente tinha visto lá, né, na parte de antiderivadas que isso daqui, essa f maiúsculo, se eu pegar ela como sendo seno, funciona. Tá? Que a derivada dela é a derivada do seno. Tá? A derivada do seno é o cosseno. Isso aqui é igual ao fzinho. Tudo bem? Assim, pelo teorema fundamental do cálculo, calcular a integral de 0 a π do cosseno de x dx basta você fazer o f calculado no extremo superior, que é o π, menos o f calculado no extremo inferior, que é o zero. Bom? Então aqui vai dar o quê? Vai dar o seno de π menos o seno calculado no zero. Tá? Então aqui vai dar zero. Tá bom?
Então, assim, só imagine como seria bem trabalhoso. Por exemplo, aqui a função cosseno de x, né? Imagina fazer o gráfico dela, depois fazer todo aquele retangulinho, depois para cada aquele retângulo você calcular a área, a soma das áreas daqueles retângulos. E além disso, depois você vai ter que fazer uma expressão genérica através de n e passar pelo limite para encontrar o valor da integral. Aqui, com o teorema fundamental do cálculo, saiu em 2 linhas. Tudo bem? Bastou o conhecimento da antiderivada da sua função que você quer calcular a integral. Tá bom? Então aqui eu só tô colocando no último slide aqui o teorema fundamental do cálculo, vamos dizer assim, a parte mais abrangente dele, tá? O que a gente tem usado é aqui a parte 2, tá? Que é o cálculo de fato, né, como que é o cálculo das de integração. Mas tem uma outra parte, tá? Para aqueles que tiverem interesse. Estou colocando aqui como forma de completude, tá? Tem uma primeira parte, né, que ele fala de função dada por integração, mas a gente não vai usar muito essa parte. O que a gente está usando mais é essa segundo item aqui, tá? Né? Que é justamente isso, né? Integral de AB de f de x dx é igual a f de b menos f de a, onde f é qualquer antiderivada de fzinho. Tá? Só por completude eu coloquei aqui que ser antiderivada significa que a derivada da f maiúsculo dá o f minúsculo. Tudo bem? Bom, é isso que eu tinha para passar na aula de hoje.